todo aquele que não ouve o versículo 26, essas minhas palavras não a põe em prática. Então a vida cristã é prática. Amém ou não amém, irmãos? Prática. Se você não faz, ninguém pode fazer por você. Jesus não vai fazer, Deus não vai fazer, é você que faz isso. Será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E aí você sabe o que aconteceu com essas duas pessoas. Ele fala de casa aqui, mas está falando de estrutura, está falando de gente, está falando para mim e para você. E hoje eu quero justamente falar sobre essa igreja, que deve estar no slide já aí. Uma igreja aprovada por Deus. E eu quero que essa palavra enche o seu coração. Que essa palavra sirva de instrumentalidade para você acordar, para você entender que a gente não está aqui de brincadeira. Que a vida cristã é algo muito sério. A igreja do Senhor é algo muito sério. E que você é muito importante. E você que também nos ouve, você é muito importante. Se você está inserido ou não em uma igreja local, você é muito importante para Deus. Então que nesta manhã a gente entenda que toda a igreja, ela vai ser provada por Deus. Todos vocês aqui que estão nos ouvindo aqui nesta manhã, e vocês que estão nos ouvindo aí agora, cada um de vocês já passaram por provas, sim ou não, queridos? Para vocês permanecerem de pé diante de Deus, vocês não tiverem que passar por provas, sim ou não, irmãos? Muitas provas, muitas dificuldades, muitas lutas, muitas lágrimas, muitas circunstâncias, coisas que a gente jamais imaginaríamos que ia acontecer comigo, com você. Quantas provas? E a gente está aqui, queridos. A gente está rompendo em fé como igreja há 55 anos, irmã Vanessa. Há 55 anos a gente está aqui rompendo em fé, irmãos. Então não é a estrutura da igreja, é a igreja. Eu poderia chamar cada um de vocês que estão aqui, da minha juventude, da minha época, irmã Nelly, nosso irmão Aurélio, né? Irmão Gelson, irmã Aurinha, Ivanete, que viveram toda a juventude comigo. A minha pergunta foi fácil? Não foi fácil. Portanto, meus irmãos, nós estamos diante deste mundo, principalmente agora, nesse período complexo, difícil, nós estamos sendo testados para sermos o quê? Aprovados por Deus. Todos os dias é um dia de prova. Amém ou não amém, irmãos? Então, queridos, você que está nos ouvindo agora todo dia, é um dia de prova. E para a gente passar na prova, a gente precisa de testes. Você precisa ser testado. Mesmo diante da pandemia, as aulas continuam online, sim ou não, queridos? Dizem que é muito chato estudar online. E eu sei lá em casa o que é isso. Eu sei que Nicolas acorda, né? Tem teste hoje, Nicolas. Ele acorda, toma um café, mas ele tem que estudar. Não é simplesmente ir lá, olha, vou tirar 10 no teste, tem que estudar. E semana passada ele tirou 5, que foi a nota máxima. Eu falei, pai, tirei 5 do teste, arrebentei. Ué, porque estudou, porque se preparou para a prova, para o teste. Então nós todos os dias estamos sendo testados, irmãos. Essa igreja está sendo testada há 55 anos. E se eu contar algumas histórias aqui, irmãos, elas são, olha, difíceis. Ao mesmo tempo, algumas histórias lindas, bonitas, que nos faz rir. Mas lágrimas foram derramadas para que então nós estivéssemos aqui. Para que então esse fundamento, não da igreja, aqui tem um fundamento, não é verdade? Aqui embaixo tem uma Bíblia, porque eles faziam isso hoje, acho que faz até para todo sempre. Eles colocavam aqui alguma coisa, uma caixa embaixo, colocavam a palavra de Deus, dizendo o seguinte: essa igreja está fundamentada sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Então essa igreja que segue firme, ela está sendo testada, e se ela está sendo testada, se a igreja do Senhor, ela não vai fechar, porque as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja do...
Eu estou sendo testado todos os dias no meu ministério pastoral. Você está sendo testado todos os dias. Para então, passando pelos testes, você vai ser aprovado por Deus em nome de Jesus. Você vai vencer, porque nós somos vencedores por aquele que nos amou primeiro, Jesus. A gente não está aqui nesse mundo, a igreja não está aqui nesse mundo brincando de ser crente, brincando de ser cristão. A gente tem lutas, a gente tem lágrimas. Portanto, meus irmãos, uma igreja aprovada por Deus, ela passa por provações. E Tiago vai dizer isso para nós, está aí, ó. Essa é a realidade da igreja, de todo sempre, não é de hoje não, vai ser pior lá na frente sim. O Senhor Jesus não disse que seria fácil, não há nada na Bíblia que diz que, olha, o reino de Deus é algo bem fácil. Não, o reino de Deus é tomado pelo esforço, e ai de você, se não lutar com garra, com fé, com determinação, para que a igreja do Senhor seja triunfante e entre nas mansões celestiais. Tem muita gente que desiste dos testes com muita facilidade. Tem muita gente que vai para os testes, que vai para as provas do Enem e não estudou nada. E tem que chegar no horário, irmão. Sim ou não, queridos? Não chega no horário para você ver, os portões se fecham. Quantas pessoas perderam o quê? O Enem, as provas do Enem, porque chegaram atrasados. Na igreja muitas vezes é assim, né? A gente está sendo testado, mas as pessoas não estão sendo responsáveis o suficiente, ou não querem ser provados o suficiente, para que então você receba a coroa que está lá no céu, que o Senhor já preparou para todos nós. Então ele diz assim, meus irmãos, considere o motivo de grande alegria, irmãos, de grande alegria. Ouvinte, considere aí, ó, de grande alegria, se você está passando por privações, por tribulações, por lutas, diz a palavra, meus irmãos, meu irmão, igreja do Senhor que nos ouve, você que nos ouve, considere o motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, é qualquer tipo. Aquela igreja, aquela família, todo dia você é testado, meu irmão, dentro de casa, fora de casa. Aliás, nesse período de pandemia, você está sendo mais testado do que antes, porque se você não gostava de conviver em família, você está aprendendo a conviver em família. Se você, sabe, naquele momento difícil, conturbado em família, sabe, quando você não aguentava, você dava fugidinha, para distrair aquele momento, para passar aquele momento, mas o problema está lá ainda na família, você ia para um shopping, você ia para passear, aí amenizava a situação do seu lar. Agora não, você tem que resolver ele, porque você nem sair você pode mais. Nem para um shopping tirar o seu estresse você pode mais. A grande verdade é que você está escondendo aquilo que você talvez não resolveu ao longo da sua vida, e tem muita gente assim. Então a gente está sendo testado dentro do nosso lar, do convívio, dos relacionamentos. Se o seu lar é saudável, louvado seja o Senhor. Se não é, é tempo de cura, é tempo de chorar, é tempo de clamar, é tempo de ajustar as coisas. A gente está sendo testado. Pois sabem, olha aí, irmãos, que quando a sua fé é provada, o que acontece, irmãos? A perseverança tem o que? A oportunidade de crescer. Então não fuja quando você está sendo testado, não fuja quando você está sendo provado, em qualquer que seja a circunstância. Quanto tempo, irmã Nelly, você está casada, minha irmã? Fala para mim aí. 36 anos de casado. Irmão Aurélio? 30 anos de casado. Adriana? Esqueceu, irmã Adriana? Não, juntos. 30 anos. A minha pergunta foi fácil, irmã Adriana? Foi fácil, irmã Aurélia? Foi fácil, irmã Aurélia? Está sendo fácil? A gente está sendo testado, irmãos. Todo dia você está sendo testado e não adianta fugir. Temos as dificuldades, temos, meus irmãos. Mas você está aí de pé,
Irmão, já saí de pé, irmã Nelly está aí de pé. Quantas dificuldades nós enfrentamos, quantos testes vocês já passaram e foram provados e aprovados por Deus, irmãos. A nossa vida é um teste. Viver em família é um teste. Viver em igreja, como comunidade, é um teste, porque todo mundo é diferente de todo mundo. Se a gente pudesse sair correndo, se eu pudesse sair correndo, cada ano eu estava em uma igreja diferente, porque aí os problemas vinham e ia para outra igreja, mas não é assim. A gente é testado para passar pelas provas e serem vencedores por aquele que nos amou primeiro. Então, não fuja dos testes, você que está nos ouvindo. Não fuja da prova. Deus convida você para passar pelas privações, pelas lutas, pelas circunstâncias, mas não fuja. Igreja é igreja, família é família, pessoas são pessoas. E a gente precisa trabalhar para ajustar os nossos relacionamentos. Então, perseverança, ele vai dizer, tem a oportunidade de crescer, irmãos. Cada teste. Imagina agora, né? Fulana, Beltrana, já está, agora eu vou passar para esse nível aqui, irmãos, ó. Né? Está o Nicolas estudando, Daniel estudando, Robert, Cauã estudando. Será que vocês só vão estudar e está bom assim? Não, a gente tem que ser provado mais, irmãos. Todo dia é dia de prova para você crescer. As provas, os testes nos fazem crescer e você vai passando de fase. Ou você pensa que ser pastor é fácil, ou você pensa que ser médico é fácil. Gente, quão difícil se tornar médico, doutor. Ninguém quer ser consultado por aquele novo, né? Vou falar sobre isso, sobre autoridade e experiência. Você quer consultar com um doutor em uma especialidade médica, ou você quer consultar com aquele doutor novinho que chegou da faculdade? Claro que você vai pegar uma pessoa experiente. Olha, eu estou indicando aquele doutor lá, porque aquele doutor lá, ó, você não consulta com qualquer um. Porque ele passou pelas provas, ele foi testado. Ele fez todas as fases do doutorado, mestrado, então agora ele é doutor. Então você pode passar por ele, que ele vai olhar para você, vai olhar o seu exame, vai dizer, olha, você tem isso. Gente, como é bom a gente saber que quando a gente está consultando com alguém, a gente sai de lá com alegria no coração. Tem alguns que nem olham para você, não é verdade? Faz isso aqui, ó, tchau. Não avalia você, não está nem aí para você. E a gente precisa entender isso, que não foi fácil a pessoa chegar até onde chegou. E diz o seguinte, então, versículo 4, e é necessário. Então, e é necessário, irmãos. As provas são necessárias. A perseverança é necessária, a fé provada é necessária. Deus está provando você pela fé. Se você tem fé, você vai vencer sim, em nome de Jesus. Pela fé, não é por mim, não é pela igreja. É pela fé que está no nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E você que está nos ouvindo agora, em nome de Jesus, creia que você vai passar nessa prova. E você vai sair sim, dando glória a Deus em nome de Jesus. O que é necessário? É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente, ó irmãos, nível máximo, desenvolvida a minha fé e a sua fé, vocês serão o quê? Maduros e completos, maduros e completos, mas tem que passar pelo teste, tem que passar pelas provações. Todos vocês que estão aqui nesta manhã, todos vocês que nos ouvem, vocês sabem o que eu estou falando. Tem pessoas que quando vêm as provas, sabe o que ela faz? Ela foge. Como Elias, como Jonas fugiu. E não adianta fugir, irmãos. Deus te chamou, Deus te escolheu. Deus separou essa igreja. Deus tem um propósito para essa igreja. Talvez eu não cumpra todos os propósitos de Deus para essa igreja, para esse tempo como pastor, mas pessoas estarão aqui ainda cumprindo o propósito de Deus, chamados por Deus para fazer a igreja cumprir os seus propósitos, seus ideais. E o ideal de Deus é que todo mundo seja salvo, que essa igreja alcance o maior número de pessoas para Jesus. Provas. Então,
É necessário que ela cresça. É necessário, então, quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, você entendendo o que eu estou falando para você? Quantas lágrimas, meus irmãos, a gente já rolou em nossos rostos por causa de Jesus. São 27 anos aqui, irmãos. Aliás, são mais do que 27 anos, desde os meus 15 anos. Todos vocês da minha juventude aqui têm sido testados. Vocês estão aí de pé. Essa geração de hoje não quer ser testada. A igreja contemporânea de hoje quer tudo pronto. Quer tudo bonitinho. Quer uma igreja no seu molde. Ela não quer ser testada. Ela não quer participar do crescimento. Ela quer uma igreja já crescida, florida, ornamentada, bonita, cheirosa. Que você só chega lá e já tem o cardápio para você. Essa igreja não existe nos céus, irmãos. Toda igreja que deseja crescer, ela precisa ser testada, provada, para receber o prêmio celestial que está em Cristo Jesus. Nós não tínhamos essa estrutura que tínhamos, meus irmãos. Tinha, irmã Áurea? Tinha. Nem ventiladores nós tínhamos, meus irmãos. A igreja era testada. Eu comecei como líder da juventude, dos adolescentes aqui. Era lá naquele cantinho lá, irmãos. Apertado, um calor, mas lotada a sala, e eu vibrando como líder dos adolescentes. Teve uma época que o pastor Natalino chegou para mim e dizia assim: Gidiel, meu amigo, você consegue falar lá com os adolescentes, estão com as roupas muito curtas. E era uma época da mini saia, irmãos. Eu entrei naquela sala e comecei a chorar com eles. Olha, meu líder, o meu pastor pediu para que vocês melhorassem a vestimenta de vocês, que quando vocês sentam, fica muito mais curta do que elas são. Vocês podem me ajudar? Irmãos, eu lembro que eu chorava naquela sala com eles choravam comigo, eu nunca esqueço disso. E eu tenho essas fotos ainda. No outro domingo, irmãos, aqueles adolescentes estavam com outro tipo de roupas. Eu falei, a sua roupa é para a glória do Senhor, não é para expor o seu corpo. Eu nunca esqueço daquela salinha ali no canto, perto da cantina, com aquela telha que o sol batia, queimava, a gente estava lá suando, sabe, irmão, mas muito feliz. A gente passa pelos testes, mas a gente vai dando glória a Deus. Nós não tínhamos recurso nenhum, a gente não tinha um livro de estudo. A gente não tinha uma Bíblia de estudo, e hoje a gente tem várias Bíblias com várias versões, com vários estudos, elas estão nos celulares, mas estão lá, ó. Não se aplicam mais. Nunca esqueça que no mês da juventude eu tinha que me virar, aí eu já era presidente da juventude. Lá no salão da juventude hoje, nós aplicávamos o sermão de 5 minutos, e era interessante que a gente ria, ao mesmo tempo a gente crescia. Cada um tinha que cada domingo pregar, não sei se o irmão Aurélio lembra disso, mas acho que o irmão Aurélio pregou, 5 minutos de pregação, o irmão Roberto pregou, o irmão Eli pregava, e depois você vai pregar aqui também. A igreja era testada, e a igreja está sendo testada. Quando eu peço aos meus irmãos jovens para fazer o mês da juventude, é para que eles sejam testados. Quantos jovens hoje empregam a palavra porque foram testados aqui, irmãos? Que talvez preguem melhor do que o pastor Gidiel, porque foram testados, estão sendo testados, e querem serem testados, e querem aprimorar para crescimento. Se eu pedir o Lucas para trazer uma palavra, ele vai trazer. Se eu pedir o Luquinhas, o Tiãozinho, a Vanessa, eles vão trazer a palavra, vão se preparar. Mas essa juventude desse tempo, irmãos, elas não estão com esse cerne da palavra, na sua grande maioria. Elas são volúveis, superficiais, não aguentam um sermão de meia hora, de 30 minutos.
Tem que ser palavras chaves, pontos chaves, de 5 minutos, de 15 minutos, porque eles não aguentam mais ouvir a palavra de Deus. E uma geração que não aguenta. Aí fala assim, pastor, eu não aguento live. Ué, eu também não aguento, mas eu tenho que ouvir, recebo. Eu estou fazendo lives, eu estou ouvindo lives, estou crescendo. Congresso online, tem oportunidade N hoje para o seu crescimento. Nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, queridos irmãos, é tempo de crescimento. É tempo de teste. Deus está testando você, está testando a igreja do Senhor desse tempo, para que a gente cresça, para que a gente realiza todos os seus propósitos para esse tempo, irmãos. Coloca a imagem aí, irmã, segura, só essa imagem eu vou. Está vendo, irmãos? Você imaginava que isso ia acontecer no mundo? Já teve outras pandemias, só que a gente é disperso. A gente acha que isso é normal, isso vai acabar logo e não acabou. Já estamos com mais de 4 meses e não acabou a pandemia. Os testes estão sendo feitos, um pelo nariz, pela boca, pelo sangue, e cada situação complexa que você não esperava isso, mas nós estamos sendo testados. Você nesta manhã está sendo testado, de máscara, que tem que passar o gel lá, todo cuidado, tem o tapete. A igreja passou por um certificado, passou pelo teste. Então ela recebeu o quê? Um certificado, porque essa igreja pode funcionar assim agora, porque foi testada, está imunizada. Quem diria que nós íamos passar por isso, irmãos? E as pessoas ainda não querem vir para o culto. E as pessoas ainda reclamam porque estão de máscara. Louvado seja o Senhor que você está cultuando a Deus de máscara, que você voltou para os cultos presenciais da igreja. Diga, Deus, muito obrigado que eu estou aqui nesta manhã. Diga você que está nos ouvindo, muito obrigado, Senhor, que eu tenho uma igreja, fui salvo, redimido, eu pude voltar, congregar, louvar, edificar o nome do Senhor. E a gente fica aqui com picuinhas, com disse-me-disse, que não quero, que eu não gosto, que eu não faço. Deus nos convida nesta manhã, ouvintes da palavra de Deus, a passar pelas provas, dando glória a Deus. Quantas pessoas morreram, irmãos, e você está vivo. É para a gente levantar um brado de vitória, dizer, oh Deus, louvado seja o teu nome, muito obrigado, meu querido papai do céu. Estou vivo, irmãos, sua família está viva. E aos outros que perderam seus entes queridos, por não acreditar muitas vezes. Isso é. Quantas pessoas morreram por zombarem da Covid-19. E saiba de uma coisa, as vacinas estão sendo testadas. E observa como é que é interessante os testes. E a gente não tem uma vacina ideal para esse vírus da Covid-19, ainda não temos. Elas estão sendo testadas e talvez final do ano, ou talvez ano que vem, a gente vai ter uma vacina, e a gente ainda não sabe, porque pode vir outro vírus que vai sofrer aquela imutação e pode vir mais forte. Mutação, ela já falou ali, então obrigado. Então observa isso. Pode vir outra pandemia e a gente vai precisar passar pelos testes. Quem fez exame aí da Covid? Levante suas mãos. Olha lá. Então você já, olha, eu não sei se você tem o vírus aí não, fica ligado, em nome de Jesus. Sabe o que, irmãos? A gente vive nesse tempo achando que as coisas são normais, e a igreja está vivendo um tempo de anormalidade, de coisas que nós jamais imaginaríamos viver. Você está vivendo, essa geração está vivendo, mas a geração outrora já viveu, a igreja de outrora já viveu, e nós estamos agora vivendo, e vamos ter que passar pelas provações, pelos testes que Deus está nos dando, para sairmos provados por Deus. Olha esse slide, meus irmãos, mas quem pode passar um outro slide? Olha, quem imaginou isso, irmão? Sabe? Chegar em casa, a gente já fazia algumas coisas dessas. Mas eu pegava a tangerina, já abria no mercado, já saía no carro comendo, não era assim, irmão? Eu comia uma banana, comia uma laranja, a gente não tinha essa preocupação. E hoje o que a gente faz? Lava tudo, né, irmãos? Vai no mercado, a gente fica se me espirrar em cima, meu pai, é assim, irmãos.
Quem imaginava que a gente cai de um vírusinho desse, pequenininho? Olha o tamanho desse vírus. Olha o estrago que ela fez no mundo todo, que ele fez no mundo todo, amados. E depois vem, irmãos, essa coisa louca aí, né? Eu nem sei onde é essa cidade, mas achei interessante, porque de vários eu tirei isso aí. Cidade de Pochorel. Eu não sei onde é essa cidade, gente. O código é 66. E a gente todo dia na TV, e o medo, o pavor, irmãos, né? Se assistisse algumas redes de televisão, e a gente morria antes do vírus chegar. Casos notificados, aguardando o resultado de exame, casos confirmados, casos descartados, casos excluídos, óbitos, todo dia. E a gente está assistindo isso ainda até hoje. Muitas pessoas não acreditaram no vírus e estão aonde, irmãos? Não estão mais entre nós. Tem gente que até hoje não acredita, sim ou não, queridos? Tem muita gente vivendo uma vida normal. Tem pessoas que até hoje estão vivendo uma vida normal. Até que esse vírus chega na vida dessa pessoa. Aí ela não brinca mais. Mas enquanto não for testada a vacina e aprovada, não estamos imunes a esse vírus. E esse vírus trouxe outra situação complexa. O vírus do cansaço, do desânimo, do não quero mais igreja, que eu não quero mais cultuar. E essas pessoas foram contaminadas. E dificilmente elas voltarão a ser igreja de novo, porque nunca foram igreja. Nunca foram membros de uma igreja local do corpo de Cristo. Porque se nós somos membros de uma igreja local, membros do corpo de Cristo, seria a cabeça que vem as provações, que vem as lutas. E a gente vai continuar de pé. Quase tudo na vida, irmãos, precisa passar por testes. A gente já é testado quando já sai do ventre da mãe, né? Já toma um tapa, né, no bumbum e... Não é assim, gente? Eu lembro dos meus filhos, né? Eu acompanhei os... Aí eu vejo o médico e pá! Né, a criança? Não é assim, gente? A gente nem sabia, mas a gente apanhou, a gente nasce apanhando e chorando, né? A vida é assim, amados. A vida nunca foi fácil, a vida nunca será fácil. O evangelho nunca foi fácil, o evangelho nunca será fácil. Então a gente sabe que tudo na vida, a gente precisa passar pelos testes, para depois ser aprovado, para então receber o selo de qualidade. Há vários exemplos. Há vários exemplos. Você compra um carro, ele passa por vários testes, sim ou não, queridos? Você compra um celular, ele já tem garantia. E você pode ter uma garantia estendida, mas ele já está pronto para passar para todos os testes, porque ele foi testado antes de chegar até nós. Eu vou fazer a revisão do carro agora, mas ele foi testado muito mais além das suas forças. Para que então a pessoa fala assim, você tem a garantia de 3 anos, de 5 anos desse carro, porque ele foi testado. Não é assim, queridos? A igreja, meus irmãos, está sendo testada. A igreja também está sendo testada, todo dia ela está sendo testada. Jesus está às portas. E aí, irmãos, a minha dor, e muitas vezes sentimentos de pastores. Mas, na maioria, a igreja continua irresponsável quanto ao seu papel na terra. Uma grande parcela das igrejas não estão levando a sério mais o Cristo que nos salvou, o Cristo que mudou a vida
das pessoas, a minha vida e a sua vida. Portanto, são 10 horas, eu quero deixar essa palavra para logo mais. Então, nesse tempo, irmãos, repito, a igreja está sendo provada. A igreja está sendo testada, mais uma vez, como sempre foi. A igreja precisa entender que a missão, a sua missão hoje é ser aprovada por Deus e precisa cumprir o seu chamado hoje e sempre. A igreja precisa cumprir o seu chamado hoje e sempre, irmãos. Se eu for contar a história dessa igreja aqui, irmãos, se a irmã Cléber estivesse aqui, irmão, ouvindo, o início dessa igreja, irmã Rosânia, se cada um de vocês pudesse entender o motivo pelo qual, como isso aqui começou, como essas pessoas sofreram. Já pensou? Minha mãe no meu colo, atravessando o Rio Guandu na canoa para vir para um culto. Vocês estão entendendo, irmãos? Você já imaginou, irmão José Henrique, irmão Vina, atravessando uma canoa, depois mais uma canoa, para ir para 1, 2, 3 pontos de pregações que nós tivemos aqui até meu pai comprar esse terreno aqui, irmão José Henrique, fazer aquele mutirão e fazer uma igreja. Vocês pensam que foi fácil? A igreja foi testada. Irmãos que vinham para a igreja sem almoçar, que vinham do mercado, já vinham direto para a igreja para os ensaios dos corais. A igreja precisa entender que, para a gente crescer, para ser igreja de verdade, ela precisa passar pelos testes. Hoje, a gente não vê isso na igreja pós-moderna. Na igreja pós-moderna, eles vão lá porque tem recurso e colocam a igreja lá, ó, e faz a propaganda da imagem. E vende a imagem. Uma igreja aprovada por Deus precisa agir agora. É para esse tempo, é para hoje, é para agora, não é para amanhã, meus irmãos. Nós estamos sendo testados para sermos aprovados por um Deus para receber a coroa da vida eterna. Não é que essa igreja não tinha problemas. Não é que essa igreja não tinha dificuldades, tinha muitas dificuldades. Algumas vezes eu queria fugir aqui do banco, que tinha umas assembleias do inferno, né? Desculpa a expressão, irmãos. Mas graças a Deus, eu estava aqui, meu irmão estava ali, minha irmã estava ali. Eu lembro, meus irmãos, que quando era criança aqui, eu falei, Senhor, está vendo, eles tinham seus problemas, eles venceram as crises todinhas. Porque o diabo sempre se levantou no meio da igreja e vai continuar se levantando. A igreja está sendo provada, setas, e quantas lutas espirituais nós travamos aqui. E eu pequenininho, né? 12 anos, só ouvia, não entendia nada daquilo. Mas a igreja estava sendo testada para ser aprovada, para continuar sendo igreja, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E passaram pelos testes, algumas já estão na glória com o Senhor, algumas estão ainda de pé, são poucos os fundadores dessa igreja, mas a igreja estão de pé, porque essas pessoas passaram pelo teste, foram aprovadas por Deus, e nós estamos aqui hoje, nesta manhã, cultuando, glorificando a Deus, porque a igreja continua sendo testada. E o que mais me impressiona é que nesse tempo pós-moderno, uma grande maioria quer igrejas prontas. Não querem cumprir bem o seu ministério em uma igreja local. Querem projetos prontos. Eu fico aqui, meus irmãos, nesta manhã, e continuo logo mais à noite, para falar que uma igreja aprovada por Deus, ela vai passar pelo teste da verdade, da autoridade. São 2 pontos que a gente ministra logo mais à noite. E que nós venhamos entender
que a igreja, ela vai continuar sendo igreja, ela vai continuar servindo ao Senhor, sim, no meio de lutas, de batalhas espirituais, tanto aqui como na sua casa. Há uma guerra espiritual, mas a Bíblia diz, olha, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão nu. Então, se a irmã Rosane está aqui, a irmã Nelly está aqui, a irmã Aura está aqui, vocês já sabem que independente das lutas e circunstâncias, a igreja não mudou, o Cristo não mudou, as pessoas que mudaram. E quando a gente quer fazer de uma igreja abençoadora, uma igreja que cresça, a primeira coisa que a gente tem que fazer não é a estrutura, é levar o evangelho, é pregar a mensagem de salvação, é levar a palavra para que as pessoas então entendam que o Cristo, meus irmãos, que está aqui, Ele está em toda a igreja, quando você quer servir ao Senhor com alegria. Portanto, que nesta manhã, a gente entende, a gente aprenda, que o meu coração, que a minha alma de pastor, que a minha alma de ovelha, meu coração de ovelha continua sendo o mesmo. De que eu estou sendo testado, você está sendo testado, para ser aprovado por Deus. Talvez eu não esteja aqui por uns anos adiante, mas vocês estarão aqui. Talvez eu não seja pastor mais adiante dessa igreja local, mas essa igreja vai continuar sendo provada por Deus, testada por Deus, para que todos nós um dia estejamos no mesmo lugar que eu estou batalhando todos os dias, aos pés do Senhor, na mansão celestial em Cristo Jesus. Eu estou vendo o reino de Deus aqui, ó, dentro de mim, e aonde eu for, o reino de Deus vai comigo. Mas enquanto igreja, atenta para isso, você está sendo provado. Eu estou sendo provado. Nós estamos sendo provados. Igreja que nos ouve, nós estamos sendo provados. Mas a gente vai passar pela prova. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar. Feche seus olhos. Querido Deus, esse é um momento de reflexão, é um momento de contrição em cada coração, de alta análise, Senhor, para que a gente perceba, para que a gente sinta no poder do Espírito Santo de Deus as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições. É tempo, Senhor, de entendermos que as provas, os testes, foram feitos para nos aperfeiçoar, para a gente crescer, para a gente viver de um modo que alegre o coração de Deus e sirva esse Deus tão maravilhoso, tão lindo, que transformou as nossas vidas, que mudou a nossa história, Senhor. Que os nossos irmãos, que os jovens, que os adultos, que todos nós venhamos nos levantar nesse tempo, para então pregar a sua santa palavra, para conectar as pessoas a Jesus, para que as pessoas sejam salvas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Pai, vai ao encontro dessas pessoas que de repente nesse exato momento que estão nos ouvindo, esteja passando por provas, que elas possam perseverar na fé, para que então a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, penetre nesses corações,
e que elas venham crescer, que elas venham ser mudadas, transformadas, Senhor. Porque uma fé, quando ela é provada, a Bíblia diz que cresce, para então nos tornarmos pessoas maduras e completas, para que nada falte em nós. Que sejamos, Senhor, essa igreja que passe pelas provações, que a gente jamais venha recuar 1 milímetro, Senhor, daquilo que Deus quer falar conosco, daquilo que Deus quer ministrar em nossas vidas, Senhor. Levanta-nos como povo de Deus, obreiros da sua seara, Senhor, nos moldes para sermos parecidos com o Senhor. Faça de nós vasos novos, como oleiro, Deus, que ministra, que molda as nossas vidas para a glória e louvor do seu santo nome. Senhor, essa é a nossa súplica, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ainda sentados, a gente vai cantar: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faça-me de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Vamos ficar em pé, irmãos? Cante com o coração. E logo mais à noite estaremos trabalhando 2 tópicos somente. Eu quero ser, Senhor amado, quero ser um vaso, Senhor, nas mãos do oleiro. Eu quero, diga para Deus, eu quero mudança, Senhor, molde a minha vida, pega as suas mãos, Senhor, e tira todos aqueles pedaços do vaso que não tem mais serventia, tira as rachaduras, Senhor, desse vaso, limpa-me, faça de novo, se tiver de me quebrar, quebra-me de novo, quantas vezes necessário for, mas peça a Deus para ser o oleiro da sua vida. Eu quero ser. Glorifique a Deus nesta manhã em nome de Jesus, como vaso nas mãos do oleiro. Glorifique a Deus, igreja. Abra sua voz, sua garganta. Suas mãos agora, você que está em casa, você que está na igreja, levante suas mãos, repita comigo: Senhor Jesus, eu quero ser um vaso diferente para a glória, para o louvor do seu nome. Quebra a minha vida, muda a minha vida, seja o Cristo que o Senhor precisa ser na minha vida. Perdoa minhas falhas, meus pecados, e ensina-me a passar pelos testes, pelas provações, dando glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Deus é bom.
Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Deus abençoe a todos, um bom almoço, e logo mais às 19 horas estaremos aqui em nome de Jesus.